Olá, amigos. Retornando então ao nosso tema processo de execução, nós vamos falar um pouco agora sobre alguns princípios que são aplicáveis ao processo de execução. Vamos lá? Bem, temos alguns princípios que são importantes e que regem o processo de execução. O primeiro deles é o princípio da efetividade. O que é o princípio da efetividade? Os direitos, além de reconhecidos, devem ser efetivados. Ou seja, o sistema jurisdicional ele deve ser capaz de proporcionar a pronta e integral satisfação a qualquer direito. É aquilo que nós denominamos de ganhar e levar, né? Há um ditado em que alguns dizem, olha, eu ganhei e não levei. Na verdade, o princípio da efetividade é ganhar e levar. Ou seja, o processo de execução, além de você ter reconhecido, não basta que você tenha reconhecido o seu direito. Esse seu direito ele tem que se concretizar no mundo real. Ele precisa acontecer na sua vida. O bem da vida que você postula por meio daquela prestação, ele tem que ser efetivamente te entregue. Ele tem que ser realizado. Ou seja, o mundo real, ele precisa acompanhar o mundo processual. Então, basicamente é isso. Então, num processo de execução, ele é um dos princípios que rege o processo de execução é exatamente esse. Ou seja, não basta que o seu direito seja reconhecido, ele precisa ser efetivado, ele precisa ser concretizado. Ok? Segundo princípio, o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade preceitua que o magistrado, ele só pode proceder à execução valendo-se dos meios executivos tipicamente previstos na legislação de forma taxativa. Vou repetir. O magistrado, ele somente pode proceder à execução, ou seja, ele somente pode realizar a execução valendo-se dos meios executivos tipicamente previstos na legislação de forma taxativa. Ou seja, ele só pode fazer uso de atos executivos que a legislação preveja. Ou seja, ele tem uma linha de conduta, ele não pode sair fora dessa linha, ok? Entretanto, esse princípio, aos poucos, ele foi cedendo espaço para um outro princípio, que é o chamado princípio da concentração dos poderes de execução do juiz. Anotem esse princípio que é importante. Princípio da concentração dos poderes de execução do juiz. Esse princípio, ele foi ganhando espaço em relação ao princípio da tipicidade. O que prega esse princípio? Esse princípio, na verdade, ele acaba ampliando os poderes de efetivação da execução, permitindo ao julgador que ele faça uso de outros meios que ele considere o mais adequado ao caso concreto. Como, por exemplo, de uma coerção direta ou mesmo de uma coerção indireta. De acordo com o Marinoni, que na minha opinião é o mais talentoso processualista civil da última década, parte-se da premissa de que as modalidades executivas elas devem ser idôneas às necessidades de tutela das diferentes situações de direito substancial. No Brasil, há uma previsão expressa que garante a atipicidade dos meios executivos no artigo 461, parágrafo 5º do CPC. Na verdade, trata-se
de uma cláusula geral, executiva, que, segundo alguns, se estende também para a execução por quantia certa. A questão é complexa, né, e precisa ser amadurecida. O STJ, ele aplicou este princípio no RESP 946-660/MS, ao permitir uma terceira praça para a expropriação de um bem penhorado, embora a legislação ela preveja apenas duas. Bem, esse princípio da tipicidade, só retomando o que eu já disse, de forma bem sintetizada, ele prega que o juiz ele só pode fazer uso de meios taxativamente previstos na legislação processual civil, para poder efetivar a execução. Já o princípio da concentração dos poderes de execução do juiz acaba relativizando esse princípio, ao permitir que o juiz ele possa fazer uso de qualquer meio, não apenas aqueles previstos taxativamente, não apenas aqueles enumerados, aqueles elencados taxativamente na legislação processual civil. Esse princípio da concentração dos poderes executivos do juiz permite que o juiz use de qualquer outro meio executivo para que ele possa, dessa forma, satisfazer aí o crédito desse credor exequente. Ok? Como nós comentamos, esse princípio ainda não é um princípio sólido. Entretanto, nós já temos um precedente, que é esse que eu acabei de citar, do Superior Tribunal de Justiça, onde, embora a legislação não preveja 3 praças, né, preveja apenas 2, o STJ permitiu que se realizasse 3 praças para se vender, para se alienar um bem penhorado. Ok? Voltando então. Terceiro princípio, princípio da boa-fé processual. O princípio da boa-fé processual, na verdade, ele trata-se de um princípio implícito. Ou seja, não é um princípio que está expresso. Eu não vou encontrar esse princípio expressamente em algum texto no Código de Processo Civil. Ele decorre de uma análise de todo o sistema, né, de todas as normas do seu conjunto, e dali você extrai o princípio da boa-fé processual. A execução, ela, sem dúvida nenhuma, é um terreno muito fértil e propício para a prática de diversos comportamentos abusivos e desleais. A execução, na verdade, ela se mostra como sendo um ambiente muito fácil para a prática de fraudes. Entretanto, de acordo com esse princípio, há uma exigência de que os litigantes, exequentes e executados, eles atuem com boas intenções, sempre pautados na boa-fé, abstendo-se de práticas processuais que sejam consideradas inadequadas. Ou seja, há a necessidade de que o processo de execução ele seja pautado por comportamentos éticos e leais. Muito bem. Falamos da efetividade, falamos da tipicidade, falamos agora da boa-fé processual e agora nós falaremos sobre o princípio da responsabilidade patrimonial. Vamos lá. Somente o patrimônio do devedor ou de terceiro responsável pode ser objeto da atividade executiva do Estado. Não podemos esquecer que o que responde pela obrigação é o patrimônio do devedor. O patrimônio do devedor. No caso, num processo de execução, esse devedor será denominado de executado e poderão figurar com ele também, nesse polo passivo dessa ação de execução, outros co-obrigados, como, por exemplo, um avalista, um fiador. Então, o devedor principal e esses co-obrigados, esses terceiros obrigados, apenas o patrimônio deles é que está sujeito à ação executiva do Estado. Isso é o princípio da
responsabilidade patrimonial. Ou seja, a responsabilidade sobre a obrigação recai sobre o patrimônio desses devedores. Vamos lá, prosseguindo. Em relação à prisão civil como um meio de coerção pessoal, né, a prisão civil todos conhecem, né, aquela que é hoje utilizada para o devedor de alimentos, né, como uma forma de coagir ele a efetivar o pagamento da sua obrigação alimentar. Na hipótese da coerção pessoal, num processo de execução, hoje é pacífico, em que isso só é possível para o devedor de alimentos. Algum tempo atrás se admitia isso para o depositário infiel, né? Ou seja, aquele que, por meio de um contrato de depósito, se obrigava a entregar algum objeto que lhe havia sido entregue em confiança. Se ele não entregasse, se ele não devolvesse esse bem, ele poderia ser constrangido por meio de uma prisão civil a cumprir a sua obrigação, cumprir essa prestação. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, a súmula vinculante número 25, que proíbe a prisão para essa modalidade de prestação. Ou seja, então, a prisão civil hoje ela continua valendo apenas e tão somente para o devedor de alimentos. Ok? É uma exceção à regra geral. O princípio da responsabilidade patrimonial, ele não se aplica para as obrigações de fazer e de não fazer, onde se busca uma tutela específica, né? Que é uma prestação muito definida, muito certa, muito personalíssima. Ok? Na verdade, a responsabilidade patrimonial ela acaba se aplicando a obrigações de outra natureza. Muito bem. Princípio da premissa da tutela específica. Princípio da primazia da tutela específica. De acordo com esse princípio, o credor ele tem direito à exata prestação devida, propiciando-se a satisfação da obrigação, tal qual houvesse o cumprimento espontâneo pelo devedor. Apenas se não quiser ou for impossível o cumprimento específico, o equivalente em dinheiro será concedido. Obrigações específicas. Guardem bem isso. Essas obrigações, o credor ele tem direito à exata prestação. Só duas situações em que ele poderá não receber exatamente aquilo que ele contratou. Quando ele optar por isso, ou seja, ele quiser receber o equivalente em dinheiro, ou quando por diversos fatores se tornar impossível a concretização dessa prestação. Fora essas hipóteses, ele tem direito a exatamente aquilo que foi contratado, exatamente aquela prestação que lhe é devida. Isso é o princípio da primazia da tutela específica. Ou seja, em primeiro lugar, deve-se dar vazão à tutela específica. Em segundo plano é que se deve optar aí pelas perdas e danos, pelo equivalente em dinheiro. Mas o credor, ele tem direito à tutela específica, aquilo que ele efetivamente contratou. Vamos lá. Princípio do contraditório. Alguns autores têm resistência à adoção desse princípio ao processo de execução. Dentre eles, o grande mestre mineiro Humberto Teodoro Júnior, né? É um dos que negam esse princípio ao processo de execução. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que esse princípio é uma garantia constitucional para todos os processos judiciais. Então, não havendo assim razão para se excluir esse princípio
para se excluir deste princípio o processo de execução. Então, esse princípio ele deve ser assegurado a todos os processos, inclusive os processos de execução. E o que prega o contraditório? Bem, o contraditório prega que deve ser garantido aí a participação efetiva e adequada dos interessados ao longo do procedimento. Isso é o que prega o contraditório. Assegura-se, por meio desse princípio, que os litigantes, que as partes dentro do processo participem de forma efetiva, não apenas de forma aleatória, não apenas de forma abstrata. Não, essa participação ela deve se dar de forma efetiva. Deve-se assegurar a todas as partes litigantes o direito de se manifestar em todos os momentos processuais, durante todo o procedimento, durante toda a tramitação do processo. E esse direito a essa participação deve se dar de forma adequada, por meio de instrumentos legais em que isso efetivamente se torne possível. Okay? Só temos uma pequena observação a fazer em relação a esse princípio, que, evidentemente, pela própria natureza do processo de execução, ele não é aplicado com a mesma intensidade em que nós aplicamos esse princípio ao processo de conhecimento. Mesmo porque no processo de execução, né, o direito ele já está, a princípio, reconhecido num título. Então a discussão ali ela é bastante restrita e, evidentemente, que diante de todas essas restrições, né, a intensidade do contraditório ela é bem menor que ocorre no processo de conhecimento. Princípio da menor onerosidade da execução. Esse princípio ele é consagrado ali pelo artigo 620 do Código de Processo Civil e tem como finalidade impedir que uma execução ela se dê de forma abusiva. Repetindo, é um princípio que está consagrado, que está prestigiado, que está ali previsto de forma bastante clara, de forma bastante expressa, no artigo 620 do Código de Processo Civil. E tem uma única finalidade, que é impedir abusos. Não podemos deixar de reconhecer que, em determinados momentos, o credor ele abusa, ele age de forma abusiva. Existe essa possibilidade dentro do processo de execução, dele agir de forma abusiva, abusar do seu direito. Ok? Ou seja, não utilizar o seu direito de credor, o seu direito de crédito de forma regular. Isso é possível. Portanto, esse princípio foi criado aí visando coibir práticas abusivas por parte do credor no processo de execução. Agora, aí cumpre uma observação importante. Esse princípio ele não autoriza que o devedor, por exemplo, ele postule aí uma redução no valor daquilo que está lhe sendo cobrado na execução. Isso não autoriza o devedor, naquelas obrigações alternativas, em que haja a retirada do credor do direito de escolha a respeito da prestação que ele vai pagar. Isso também não autoriza que o devedor ele busque aí um parcelamento dessa dívida. Também esse princípio ele não autoriza que haja aí um abatimento dos juros, ou mesmo que haja aí impedimentos aí de penhora, por exemplo, de valores em dinheiro. Né? Qualquer medida dessa que eu citei pode acontecer por uma mera liberalidade do exequente, mas o executado não pode se valer deste princípio para conseguir esse tipo de benesse processual. Princípio da cooperação. Princípio da cooperação. O princípio da cooperação,
ele, na verdade, é um princípio que ele define o modo como o processo civil ele deve se estruturar no direito brasileiro. Ele se destina a transformar o processo numa verdadeira comunidade de trabalho e, desta forma, ele acaba repartindo responsabilidades entre as partes, ou seja, entre exequente, entre executado, entre peritos, entre serventuários da justiça, ou seja, todos que fazem parte dessa comunidade de trabalho passam a ter responsabilidades. E, o mais importante, nenhum desses atores do processo de execução possui destaque. Nenhum deles tem proeminência dentro do processo de execução. Na verdade, há regras, regras de cooperação, que acabam tornando possível a concretização deste princípio, como aquelas regras que criam, por exemplo, os deveres das partes de esclarecimento, de levarem a verdade para dentro do processo, deveres de lealdade, deveres de proteção. Em verdade, esse princípio acaba, enfim, reforçando a questão da própria ética processual. Então, esse princípio da cooperação é um princípio importante dentro do processo civil de execução. É um princípio, como eu disse, que acaba criando uma estrutura um pouco diferenciada dentro do processo de execução, onde todo mundo, todos os atores, juiz, exequente, executado, peritos, avaliadores, todo mundo faz parte de uma comunidade, ninguém é mais importante do que ninguém e todos devem trabalhar por um bem comum, que é entregar a tutela executiva, que foi postulada ali pelo exequente, pelo credor. Princípio da proporcionalidade. Nós vimos aqui diversos princípios. Princípio da efetividade, tipicidade, boa-fé, responsabilidade patrimonial, primazia da tutela específica, contraditório, cooperação, menor onerosidade da execução. E esses princípios podem entrar em choque. Pode haver colisão. Como solucionar colisão entre esses princípios? A proporcionalidade nos ajuda. O que é a proporcionalidade? Vamos lá. Na verdade, a proporcionalidade consiste em nós colocarmos na balança todos os valores, ou seja, tudo aquilo que é prestigiado pelo legislador dentro do processo de execução, e identificar aqueles valores que são preponderantes, aplicando-se aí ao caso concreto aquilo que é justo. Por exemplo, num processo de execução, o juiz poderá ter que decidir sobre se determina ou não a quebra de um sigilo bancário de um devedor. Bem, só que aí o juiz vai colocar na balança outros valores. Por exemplo, a questão da razoabilidade. Vai colocar também na balança a questão da necessidade. E colocará ainda na balança a questão da dignidade da pessoa humana, que é um valor que foi prestigiado pelo constituinte originário. Colocou isso tudo na balança, o que vai preponderar? Bem, o caso concreto é que vai orientar o juiz na análise desses valores. Ou seja, o juiz vai adotar um princípio que seja, portanto, proporcional, que haja, portanto, razoabilidade, que respeite a dignidade da pessoa humana e, por outro lado, que também preserve o direito de crédito daquele devedor que se vê ali nas portas do Poder Judiciário buscando aí uma proteção. Uma proteção. Muito bem. Para finalizar, princípio da adequação.
O titular do direito, para ele obter aquilo que realmente tem direito, ele precisa estar munido, ter à sua disposição uma série de medidas estabelecidas pelo legislador e que devem ser adequadas à proteção do direito que ele postula, daquilo que ele pretende. Um procedimento inadequado ao direito material que ele busca, pode significar uma verdadeira negação da proteção do Estado a esse direito. Então, portanto, esse princípio é um princípio que ele tem que estar informando tanto o legislador, no momento da produção legislativa, como o juiz, permitindo que o juiz ele consiga fazer a adaptação do procedimento às peculiaridades da causa. Então, isso é o princípio da adequação. É um princípio importante. O juiz e o legislador devem estar muito atentos a este princípio. O legislador de dar aquele arsenal de instrumentos para que esse direito material, esse direito substancial, ele possa ser concretizado. E o juiz também deve estar atento a esses meios executivos para que ele possa ali fazer a sua escolha para atender aquela peculiaridade daquele caso concreto. Então, isso é o princípio da adequação. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela companhia e na próxima aula vamos dar prosseguimento ao nosso tema. Obrigado.